Olá! Agora em janeiro, os alunos aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão de férias. Mas em breve, o campus vai estar cheio de novos alunos em busca de formação e conhecimento. Mas enquanto eles não chegam, a gente reprisa algumas das melhores matérias exibidas no Mackenzie Movimento no ano passado. É o caso da matéria sobre grafeno, um material que promete revolucionar o mundo. Nunca ouviu falar? Então aproveite e fique por dentro vendo esta matéria. Em filmes de fantasia, vemos uma realidade que parece impossível. Equipamentos eletrônicos rápidos e flexíveis, objetos super resistentes, tem até capa da invisibilidade. E se eu dissesse que essas coisas não são tão impossíveis assim? Você acreditaria? Pois acredite, a ciência encontrou um material que tem propriedades tão incríveis que parece até ficção científica. É o grafeno, um material que promete revolucionar o mundo. O Mackenzie está começando suas pesquisas nesse campo e, por isso, chamou um dos maiores especialistas no assunto. É ele que vai nos ajudar a entender as incríveis propriedades desse material. O primeiro passo é entender o que é o grafeno. Pode parecer estranho, mas ele está presente na sua vida diariamente. Afinal, sua origem está no grafite. Isso mesmo, o material com o qual é feito o lápis. Toda vez que você escreve com ele, produz películas de carbono ultra finas. No papel, essa película pode não parecer grande coisa, mas com a ajuda da ciência, ela se revelou uma grande descoberta. O grafeno é uma camada atômica de grafite. Tem um material que tem a espessura de um átomo e é feito de carbono puro. A grande descoberta foi isolar uma única dessas películas e isso foi feito na Universidade de Manchester em 2004 e as pessoas que fizeram isso acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Física em 2010. Os responsáveis pela descoberta foram Konstantin Novoselov e André Geim. Na época, nem todos deram atenção à descoberta, mas hoje o grafeno é tão promissor que parece ter saído de um filme de ficção científica. Para começar, basta falar da resistência desse material. Mesmo sendo o material mais fino que existe, ele tem uma imensa resistência. Olha só! O grafeno é flexível e é 200 vezes mais resistente do que o aço. Sabe o que isso quer dizer? Que uma folha de grafeno é capaz de suportar o peso de um elefante. Ficção científica? Não, pura ciência! O segredo da robustez de um material está na forma como os átomos interagem uns com os outros. No caso do grafite, assim como no caso do diamante, essa interação, essa ligação química dos átomos de carbono é muito forte. E isso é que faz o material ser tão resistente, apesar de ser só um átomo de finura. O grafeno promete revolucionar uma das áreas mais essenciais da vida moderna, a eletrônica. Todo equipamento eletrônico depende de materiais semicondutores, usados na construção de transistores e processadores. Atualmente, o silício é o semicondutor mais usado na eletrônica, mas o grafeno promete tomar o seu lugar. O grafeno, por ser um material muito robusto, ele conduz eletricidade melhor que o silício, ele gasta menos energia elétrica, não é? E além de tudo, ele é flexível. Isso quer dizer que no futuro teremos computadores muito mais rápidos. Só para dar um exemplo, um processador de silício suporta velocidades de até 5 GHz, ou seja, 5 bilhões de instruções por segundo. Já com grafeno, dá para fazer processadores com mais de 500 GHz. O grafeno pode ser utilizado para construir dispositivos moduladores que podem ser usados na internet, para tornar a internet mais rápida. E como se não bastasse, você ainda poderá ter produtos eletrônicos tão flexíveis como um jornal. Se você está achando tudo isso muito fantástico, é porque ainda não viu nada. Existem pesquisadores que estudam a possibilidade de usar grafeno para criar materiais com o poder da invisibilidade.
É porque, dependendo das condições, o grafeno absorve a luz. E que tal usar o grafeno para filtrar a água do mar? O grafeno, ele é essencialmente a membrana mais fina do universo. É uma membrana que tem só um átomo. E a maneira como isso é feito é o seguinte: você faz buracos no grafeno, mas buracos que são milhares de vezes menores do que um fio de cabelo humano. E esses buracos, você controlando essa membrana com eletricidade, você pode selecionar se passa água ou se não passa água. A grande revolução do grafeno ainda não começou, mas ele está sendo estudado em diversas áreas do conhecimento. Deve levar algum tempo para vermos esse material aplicado no nosso dia a dia. Só para comparar, o transistor levou anos para substituir as válvulas em rádios e televisores. Mas em um futuro não muito distante, o grafeno pode transformar a nossa sociedade e realizar sonhos que pareciam impossíveis. O grafeno é um material que tem potencial para tornar real muitas aplicações, muitas ideias que pertencem ao universo da ficção científica. Impressionante, não é? Agora, não adianta pegar o seu lápis e tentar fabricar grafeno. Ainda não é possível fazer folhas desse material em escala industrial. Mas isso é apenas uma questão de tempo. O mundo agora vive uma corrida para ver quem vai desenvolver as tecnologias para usar o grafeno de forma viável. E o Mackenzie está entrando nessa corrida. Aqui no Campus São Paulo, a universidade está construindo o MacGraph, um centro de pesquisa sobre grafeno. O Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia fará uma grande diferença nas pesquisas aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas não somente aqui na nossa universidade, mas no nosso país, porque será o único centro especializado numa área extremamente estratégica que fará diferença na área de conhecimento dos novos materiais, ou seja, dos nanomateriais. Como é um novo material, as pessoas estão explorando todas as possibilidades. Os pesquisadores aí nos laboratórios e agora aqui no MacGraph vão estar trabalhando exatamente nisso, tentar descobrir as possibilidades do uso desse novo material. Com a ciência é assim, você pesquisa hoje para construir o mundo de amanhã. E aí, gostou de saber o que é possível fazer com grafeno? Pois é, o futuro a gente se escreve assim, investindo em pesquisas para desbravar os limites do conhecimento. Após essas revelações sobre o grafeno, nós vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo. Mas o Mackenzie Movimento volta já. O ranking universitário da Folha de São Paulo comprova. Mackenzie é a melhor universidade não pública de São Paulo. A segunda melhor universidade do Brasil na categoria Mercado de Trabalho. E a terceira melhor universidade não pública do Brasil. Mackenzie, um mundo para você. Se você não fala outros idiomas além do português, o mundo pode te tratar assim. Abra as portas do mundo. If I were you, quel est le problème là? Faça um curso no CLEM, Centro de Línguas Estrangeiras do Mackenzie. Aí on peut dire ne mangez pas. Wonderful, so no doubt. Not your friend. Os cursos do CLEM são abertos a todos. Aqui você vai ter toda a estrutura do Mackenzie à sua disposição para aprender um novo idioma em cursos de alto nível com professores qualificados. Quel est le problème là? O mundo espera por você. Aprenda uma nova língua. Venha para o CLEM. O ranking universitário da Folha de São Paulo comprova. Mackenzie é a melhor universidade não pública de São Paulo. A segunda melhor universidade do Brasil na categoria Mercado de Trabalho. E a terceira melhor universidade não pública do Brasil. Mackenzie, um mundo para você.
Existem livros que podem mudar a nossa vida. E para isso existe o quadro Este é o Livro, para dar dicas de obras que merecem ser lidas. Hoje nós vamos falar de um livro especial, um livro que vem transformando vidas há vários séculos. Eu recomendo com muita facilidade a leitura, mas uma leitura que realmente me impactou, que foi a Bíblia. Bem, a Bíblia tem muitos livros, né? Mas assim, e todos são encantadores. Por exemplo, você vê Sansão e Dalila, ou Davi e Golias, né? Ou então o Jonas que foi engolido pela baleia. Se você ouviu, como seguramente a maior parte de nós ouvimos na infância, depois que você relê, faz uma leitura adulta, essas histórias são mais encantadoras ainda, e consistentes, e exemplares, né? Então você tem coisas do cotidiano que você vive, que lendo Sansão e Dalila, você fica alerta, preparado. Agora, sem dúvida, o que mais me excitava a imaginação era imaginar Jesus sendo entrevistado pelo pessoal da Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, cercado de repórter, e ele fazendo suas declarações. Porque, aliás, não precisa de muita imaginação, porque as declarações de Jesus sempre foram muito impactantes, mesmo com as parábolas, que alguns consideram, às vezes, de interpretação relativa. Mas a leitura da Bíblia me impactou demais. E começou, e esse impacto veio porque uma pessoa muito simples me desafiou a ler a Bíblia o ano todo. E me deu um calendário para isso. E eu resolvi peitar o desafio. Então, durante um ano, isso foi em julho de 2009 que eu comecei, de julho de 2009 até julho de 2010, eu li o livro inteiro, a Bíblia. E isso foi impactante para mim. Olá! Toda vez que nós experimentamos a transição de um ano para outro, final de ano e festas, início de um novo ano, várias coisas são quase que recorrentes. Uma delas é a musiquinha, ou na voz do John Lennon, no finalzinho do ano, ou talvez a versão da Simone dizendo então é Natal. E aí vem a pergunta, o que nós fizemos? E aí começa a falar do que vai ser no próximo ano. De fato, é natural que aconteça isso. É sempre um período de retrospectiva, um final de ano, e o começo de ano um momento de novas promessas, de sonhos, de novas realidades. E como é que, da perspectiva de um cristão, de alguém que acredita que a vida tem propósito, que Deus estabeleceu o mundo para algo positivo, mas que há coisas ruins no mundo, que o mundo experimenta uma situação de anormalidade, mas que existe a esperança de coisas boas e belas. Como é que um cristão que pensa assim olha para esse período de transição? Talvez a chave para isso seja o seguinte: quanto ao que passou, gratidão. Gratidão e a consciência de que é a graça de Deus que nos trouxe até aqui. Quanto ao futuro, a esperança e a certeza de que, se buscarmos aquilo que é melhor, nós vamos experimentar mais bênçãos, mais promessa e mais realização. Quanto ao presente, a celebração do momento, de uma forma que no futuro possa ser fruto de ação de graças. De uma forma que eu olhe para trás e diga, eu me alegrei de um jeito bom, de um jeito correto, e a celebração continua. Que Deus abençoe. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas domingo que vem, às 10h30 da manhã, você continua vendo algumas das melhores matérias exibidas no programa em 2013. Até lá!